vítimas? Puxa o pé dele, mas é só um pouco, viu? Quantas vítimas? Uma vítima. Tem alguma viatura no local? Tem as móveis no local. Bora. Vai, tomou dessa. Acabei virando um militante, um ativista da causa de deficiente. Não basta fazer fisioterapia e você ficar na sua casa parado. Você tem que fazer fisioterapia e aproveitar essa fisioterapia para fazer alguma coisa. Edivaldo, nós estamos aonde aqui? Aqui nós estamos no pronto-socorro. Do lado direito aqui é a área cirúrgica. Nós temos 2 salas de emergência. Esta primeira sala é uma sala destinada para fazer o atendimento exclusivo de vítimas de trauma. Vocês têm uma agilidade absurda. Nós recebemos aqui doentes de ambulância, doentes de helicópteros. Pessoal, quem vai subir? Vamos lá, o R3 e o R2 comigo lá no Águia, então. Vamos lá. Vai, Gar. Tarcísio, na cidade de São Paulo, os principais traumas que chegam no complexo? A gente tem os traumatismos por acidente de trânsito, em especial motocicletas, a gente tem uma população muito grande, muito elevada de motocicletas, especialmente com esses serviços agora hoje de delivery, de entrega, são acidentes graves. Em geral, acidentes de alta energia, porque você tem grandes impactos, grandes lesões muito complexas, e são os acidentes mais frequentes que a gente se depara, basicamente acidente de trânsito, em especial as motocicletas. Não se mexe, tá com a cabeça parada. Não solta isso aí. Vai, tomou dessa. Aí, tira ele. Aí. A diferença entre a USA, que é a unidade de suporte avançado, e a UR, que é a unidade de resgate, é quem está tripulando. Então, na unidade de resgate, nós temos os 3 bombeiros. Na unidade de suporte avançado, temos um bombeiro, que é o motorista, mais um médico e uma enfermeira. Fechado. A mochila minha eu já chequei. Vamos checar o resto? A triagem basicamente é por região. Como nós atuamos na Zona Norte de São Paulo, praticamente todas as ocorrências da Zona Norte são encaminhadas para nós. Mas dependendo da demanda, pode ser que todas as viaturas da nossa região, do 2º GB, por exemplo, estejam ocupadas. Então, nesse caso, outras viaturas, sim, de outros GBs podem vir para dar esse suporte. O Comando de Aviação, chamado Águia, ele tem 3 unidades que podem ter atendimento de resgate, né? 3 núcleos. Um é São Paulo, que é a nossa central, um na cidade de São José dos Campos e um na região de Campinas. A gente tem todos os dias uma aeronave preparada para resgate aeromédico, né? Linkada junto ao Corpo de Bombeiros e linkada junto à Secretaria da Saúde com os médicos do grau. Existem critérios que são adotados do protocolo por acionamento lá dentro do próprio Corpo de Bombeiros, né? Foi feito em conjunto. Então, por exemplo, acidente com múltiplas vítimas, o suporte avançado de vida. Ele pode ser terrestre, que é a USA terrestre, ou ele pode ser aéreo. A vantagem do aéreo é o tempo de chegada. Ela tem um raio de ação de 30 minutos de atendimento. São Paulo, São José, Campinas. Mas aqui dentro da Grande São Paulo, em 11 minutos, a gente consegue estar próximo de qualquer lugar.
Se eu tiver preso em ferragem, múltiplas vítimas, traumatismos cranianos graves. O motoqueiro é nosso maior cliente, sem dúvida, né? Então, os acidentes automobilísticos, mais os que envolvem moto, são graves, são rotineiros. Mudou muito com o uso de capacete, mas mesmo assim. Então, traumatismo crânioencefálico, a maior parte dos doentes que a gente traz, a maior parte, muito mais de 80%, são todos pacientes que já vêm sob sedação e intubação. Traumatismo craniano. O motoqueiro em si tem uma lesão grave de perna. Mas o traumatismo craniano é o que ganha disparado. Experimentos de arma de fogo também, geralmente região torácica, são de alta gravidade, ou região cervical, são de alta gravidade. Mas o motoqueiro, 90% das vezes é traumatismo craniano ou lesões graves de membros inferiores. Tá, eu tô só segurando, tá? Tô apoiando. Tá sangrando. Fecha lá o torniquete, por favor. Eu sou motoboy desde 2005. Que tipos de perigo os motoboys encontram no dia a dia nas grandes capitais? Diversos. Desde o trânsito caótico, carro fechado, pedestre, buraco. Tudo isso é perigo pra gente. Pedestre, às vezes, com pressa, sai de trás de um ônibus e pode ocasionar uma fatalidade. Vários os fatores. Numa ocasião, uma moça foi atravessar e o ônibus veio e passou por cima. Ela saiu do carro aqui, saiu correndo. Aí quando eu fiz assim, ela tava lá embaixo. Continua, parou, que eu vou pegar aqui. Parou que eu vou pegar aqui. Beleza. Calma, calma que eu tenho que pegar a cabeça. Vai, continua. Puxa. Vai mais um pouco. Parou. Cursões do capacete eu fiz o ano passado. Teve a carga horária do dia, acho que foi 8 horas. E eu aprendi os primeiros socorros do dia a dia. Não se mexe, tá com a cabeça parada. Ao invés de você entrar em desespero, você saber o que fazer, você ter ação e reação, né? Porque às vezes os primeiros socorros é fundamental para aquela pessoa ficar, talvez até sem sequela, né? Então é fundamental você saber o básico para você ajudar, não socorrer, ajudar. Porque a gente não pode pôr a mão, né? Mas identificar e procurar o socorro, a gente já está apto a isso. Excelente, pessoal, excelente. Tarcísio, como funciona, por exemplo, um acidente de carro na estrada? A hierarquização desse atendimento passa por algumas etapas antes de chegar no Hospital das Clínicas, como que funciona? O atendimento aos traumatismos em geral, ele tem uma hierarquização e referenciamento. Então, determinados hospitais são referência para traumatismos mais leves, moderados e os de alta complexidade vêm para alguns centros de referência. O Hospital das Clínicas é um desses centros. Isso é regulado pelos sistemas da Secretaria de Estado da Saúde e tem funcionado bem esse tipo de encaminhamento. Luiz, tem viatura no local, comandante? Tá certo, então. Era não avesso nada. Doutora, ocorrência, vamos voar? Vamos. Quantas vítimas? Uma vítima. Tem alguma viatura no local? Tem as móveis no local. Bora.
Posso entrar aqui? Bom dia, doutor. E aí, gente? Desculpa. Bom dia, bom dia. Bom dia. Foi projetado, estava na moto, bateu na traseira do ônibus. Tem uma placa exposta aqui na perna. Muito exposta, moça, muito exposta. Os meninos do básico chegaram primeiro. Minha perna tá doendo muito. Eu sou a Fabiana, sou médica. Eu tô só segurando, tá? Tô apoiando. Tá sangrando. Fecha lá o torniquete, por favor. Nós estamos aonde aqui? No Hospital das Clínicas? Nós estamos no pronto-socorro. Aqui do lado direito, aqui é a área cirúrgica. Nós temos 2 salas de emergência. Esta primeira sala é uma sala destinada para fazer o atendimento exclusivo de vítimas de trauma. Esse pronto-socorro é um pronto-socorro, é uma unidade referenciada e nós temos aqui o privilégio de uma distância de o quê? No máximo de 3 metros, o doente sair da sala de emergência e ir direto para a tomografia. A tomografia está aqui? Aqui. Tá? É atravessar um corredor e o doente é uma rapidez e uma agilidade muito grande. Porque as vítimas de trauma, tempo é vida. Quanto mais tempo nós demoramos para atender os doentes, eles aumentam a chance de morrer. Por isso que a gente tem que ser muito ágil, tem que ser uma equipe multiprofissional. E aqui vocês têm uma agilidade absurda? Absurda. Nós recebemos aqui doentes de ambulância, doentes de helicópteros. Temos aqui um plantão controlador que ele é notificado e assim que nós recebemos um aviso de que o doente virá para o hospital, a própria equipe já se prepara, deixa todos os equipamentos preparados e o que é mais importante, com todas as funções já definidas. Quem vai cuidar da cabeça, quem vai cuidar da respiração, quem vai avaliar a condição hemodinâmica do doente, quem vai pedir os exames. Aí nós temos cirurgião, nós temos anestesistas, nós temos fisioterapeutas, enfermagem, que é uma profissão que nos ajuda muito a enfermagem, e nós fazemos esse atendimento aqui na sala de trauma. Álvaro, vamos precisar de sangue pro próximo, hein? Sangue. Então, por exemplo, tem um acidente na estrada. Aí o helicóptero da Polícia Militar, o Águia, é chamado. O plantão controlador aciona o Hospital das Clínicas. Então você já está sabendo que é um politraumatizado e eles já dão detalhes das fraturas, não? Eles já passam as condições dos doentes. Então, se o doente está em coma, se ele está conversando, o padrão de respiração dele, dá todas essas informações. E como o nosso heliponto é no 10º andar, no 11º, a equipe de transporte já se mobiliza. Então já espera no heliponto. Espera no heliponto. Ele tria para cá os pacientes com trauma grave, preferencialmente os traumas com ISS maior que 16. Devido à complexidade desse trauma, ele precisa de uma atenção estruturada, de uma equipe de trauma para fazer essa abordagem e toda a estrutura hospitalar que o Hospital das Clínicas fornece, tanto de material humano quanto de material e equipamento hospitalar. Atingindo a meta de CO2, hein? Tem uma média anual de 1.200 pacientes graves ao ano, ou seja, esses pacientes com ISS acima de 16. E tem mais ou menos de 3 a 4 pacientes graves por dia na instituição. Ai, meu cotovelo! Positivo, operante. Eu ligo para você, tá bom? Assim que chegar. Vamos lá, o R3 e o R2 comigo lá no Águia, então. Vamos lá. Normalmente o Águia ele dá um tempo de previsão de chegada. Eles embarcam a vítima na cena e dá um tempo de voo estimado para a gente. Normalmente isso é ao redor de 15 minutos. Quem tem o tempo para preparar a sala de trauma e a equipe acessar o heliponto. Então a partir de agora a equipe ela já fica posicionada no heliponto para que a gente possa receber o paciente.
protocolo de segurança no acesso ao heliponto. E aqui a gente aguarda a chegada da vítima e definir para qual a sala que ela vai ser atendida. Com grande quantidade de sangue, o colega acha que houve broncoaspiração no B. É presente bilateral, porém bastante tímido. No final da década de 70, começo da década de 80, aqui em São Paulo, o que era uma ambulância? A ambulância era uma perua Kombi e uma perua que se chamava C14, fora os veículos mais baixos, os automóveis baixinhos, né? E não era ambulância, tá? Só tinha um motorista, nem enfermagem acompanhava os doentes. Essa transformação ocorreu por causa de uma iniciativa do professor Dário. O professor Dário, eu, o Renato Pogetti, o Akaishi e o Martini para os Estados Unidos, visitar e ver como que funcionava o atendimento de trauma lá. E lá uma das coisas que nós observamos é que eles tinham um atendimento pré-hospitalar muito forte. E nós fomos visitar as ambulâncias. Nossa, as ambulâncias era quase que uma sala de trauma. E quem fazia o atendimento era o corpo de bombeiro lá. Aí trouxemos essa ideia aqui para São Paulo. Eu fui de 4 em 4 de morfina, falei, eu não vou mudar. Ela implantou um programa de atendimento pré-hospitalar que chamava-se Resgate, cujo símbolo era até uma pantera, assim, no sentido de agilidade, né? Atendimento rápido. E aí é também que nasceu esse telefone 93. Antes não tinha um telefone que a população tinha de como referência numa situação de emergência ligar. Então essa é a história. Daqui a pouco, deixa eu te falar. Você tá assim porque eu dei um montão de morfina, você já chegou. Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Você tá no melhor lugar para arrumar tua perna, tá? Se você for vomitar, você me avisa. A moto bateu numa traseira de um carro. A gente nem chegou a ver o local do carro, né? A gente acabou interceptando um suporte do SAMU que estava atendendo junto com as móveis do bombeiro. Um perfil menos grave que o nosso habitual, porque ele estava consciente. A maior parte dos motoqueiros tem traumatismo craniano, esse não tinha. Mas tinha uma lesão grave, bem grave, de membro inferior, com fratura exposta, medicação para dor, para poder mexer na perna, porque ela não pode ficar daquele jeito, senão a perfusão da perna piora. Medicação para tentar diminuir o sangramento, que a gente usa ácido tranexâmico. Medicação antiemética para enjoo, senão ele vai vomitar com tudo que eu fiz de morfina. E aí, depois mobilizado, a gente leva ele para um lugar de referência para aquilo, que é o Hospital das Clínicas. O pior já foi. Eles daqui a pouco vão tirar tudo, tá bom? Aguenta mais um pouquinho? Aguenta sim. Ó, já deu tudo certo, cara. No total, 750 só que entrou. Entre tempo de pouso, atendimento à vítima, a gente demorou bastante no local para conseguir mobilizar, ele estava muito resistente à dor. Deu 55 minutos, que é um tempo grande, mas era uma vítima estável que precisava daquilo, então a prioridade é aquela. Festa, churrasco à tarde de comemoração de final de terceiro ano. E tinha um dique. A gente estava bebendo, churrasco, e todo mundo bêbado, mais pro fim da tarde, assim, eu resolvi fazer uma brincadeira e mergulhar. E imediatamente eu fiquei paralisado, eu não perdi a consciência e percebi que eu não conseguia me mexer. Na pandemia, diminuiu isso? Você sente que... Então, na pandemia, aconteceu uma coisa que até eu refletindo, cheguei à conclusão que trauma é muito semelhante à nossa pandemia do Covid-19. É claro que em um número menor. Tá? Por quê? Porque ele está muito relacionado com a mobilidade das pessoas. Então, obviamente, as pessoas não se movimentaram. Isso. No começo da pandemia, no mês de abril de 2020, o número de acidentes, de traumas, diminuiu.
Tá? Só teve um único trauma que aumentou, que foi o uso da moto. Lembra que todo mundo ficava em casa e solicitava as refeições, produtos, compras, e eles iam entregar de moto. Então, os motociclistas aumentaram. Enquanto no trauma geral reduziu em torno de 15%, o mecanismo de trauma por moto aumentou 40% na pandemia. Essa foi a característica aqui de São Paulo. Acabamos de receber um paciente pelo resgate aeromédico, um senhor de 70 anos que foi uma vítima de acidente de motocicleta, um acidente moto versus carro. Ele foi encontrado inconsciente na cena e já logo na abordagem inicial, o paciente foi sedado e entubado para o transporte aéreo. Ele chegou inconsciente, traumatismo craniano grave, tanto pelo rebaixamento do nível de consciência dele, como pelos sinais vitais que ele apresentou na chegada aqui no centro de trauma. Além disso, ele tinha um trauma torácico grave também, resultante de um pneumotórax. Teve um extravasamento de ar do pulmão devido à fratura de costela. Imediatamente, a gente realizou a drenagem de tórax para esse paciente, restabelecendo a ventilação pulmonar dele. Nesse momento, nós atingimos o tempo-alvo de atendimento nosso na sala de emergência, são os 25 minutos do atendimento inicial, e o paciente ele vai para uma tomografia de corpo inteiro. Nós fazemos, pelo mecanismo de trauma e pela gravidade da lesão, ele é submetido a um scanning corporal completo nessa fase. Vai identificar todas as lesões potencialmente graves que ele pode ter sido acometido. Traumatismo craniano é um nome genérico que a gente dá para as consequências da aplicação de uma força aguda na caixa craniana. Estas forças aplicadas criam fenômenos por impacto direto, afundam o crânio, machucam o cérebro, ou criam fenômenos por aceleração e desaceleração. Quer dizer, a cabeça chacoalha para frente e para trás, para o lado, e o cérebro que está boiando no líquor chacoalha dentro do crânio. Isso cria uma série de problemas, hemorragias, contusões, que podem trazer as mais diferentes consequências. Este é o hematoma extradural. É um sangramento arterial que tem forma de uma lente biconvexa, essa mancha branca, que comprime o cérebro, que comprime o tronco cerebral, e leva o paciente ao coma e à morte. Este é um tipo de coágulo, como é uma artéria que está sangrando e cresce muito rápido, que tem que ser operado rapidamente. Para quem trabalha na sala de emergência e vê esses doentes graves, primeiro, assim, acho que nenhum médico se sente assim acomodado quando alguém tem um resultado negativo. Ou o doente morre, ou a gente não consegue evitar uma sequela mais grave. Mas, para quem trabalha no serviço de emergência, esse é o nosso dia a dia e a gente precisa fazer um preparo psicológico, tá? Para poder enfrentar todos esses momentos no serviço de emergência. Então, trabalhar num serviço de emergência, você precisa estar preparado tecnicamente e precisa também estar preparado das habilidades não técnicas e ter uma estabilidade psicológica muito grande. Porque a gente vê o sofrimento, né? A gente sente, a gente vê o sofrimento da pessoa. E quando chega, por exemplo, doentes mutilados, com perdas de membros e tudo isso, neste momento, a nossa preocupação é salvar a vida. O plano de desastres que foi feito no mundo inteiro de forma que os hospitais fossem organizados de forma rápida. O objetivo é você ter um plano para que na hora que você precise, na urgência máxima dele, você consiga organizar rápido e ter todos os recursos que o hospital consegue oferecer de forma totalmente organizada. Isso faz com que a gente ganhe tempo, isso faz com que num desastre, que o tempo é uma coisa importantíssima, a gente esteja pronto para atender no momento que a população precisa. Esse é o objetivo. Com esse plano, nós começamos a fazer reuniões mensais para formar as pessoas em atendimento a desastre. E depois disso, a gente começou a deixar preparada cada uma das unidades do hospital. Então,
O grupo da farmácia, por exemplo, ele sabe que é um plano de desastre, o grupo da enfermagem também, o grupo dos suprimentos também, os emergencistas, o pessoal que cuida do trauma, os cirurgiões. Quando a gente fala, nós estamos acionando o plano de desastres, cada um já sabe qual é o seu papel dentro desse plano. E isso faz com que a coisa seja rápida. Nosso primeiro acionamento do plano de desastres aqui no HC foi no incêndio do Memorial da América Latina. Foi quando nós atendemos 27 bombeiros que estavam intoxicados por fumaça. Foi uma coisa muito emocionante, porque os bombeiros são nossos parceiros, são eles que trazem os pacientes que são vítimas de trauma. Então, muitos dos bombeiros que chegaram em extrema gravidade, nós conhecíamos. Então, nós atendemos esses bombeiros, muitos foram entubados. E isso foi numa sexta-feira à noite, nós atravessamos a noite cuidando deles e foi acionado o plano. Todos os cirurgiões que estavam na casa vieram atender, todos os clínicos, o centro cirúrgico ficou parado só para eles, as UTIs também. Foi uma coisa muito bonita. E com isso, nessa data, a gente percebeu a importância de ter um plano de desastre, tá? Esse foi o primeiro. O HC, ele é um hospital de altíssima complexidade, então são acidentes automobilísticos bem graves, acidentes com moto muito frequente, quedas de grande altura, ferimentos com arma de fogo, principalmente em tórax e cabeça. Então são equipes que vão cuidar de forma multidisciplinar do doente. Tem muitos traumas que precisam de todas as especialidades. Então é muito importante os pacientes virem para um hospital como esse. Nós acabamos de receber um paciente que é um trauma leve, com uma queda da própria altura, que veio transferido de outro serviço. Ele já foi atendido e agora o destino dele é a tomografia. A gente visualizar principalmente fatores de trauma craniano para ele. Nós temos vários critérios de gravidade para classificar o paciente traumatizado. Dentro da cirurgia do trauma, existem alguns índices que a gente utiliza para classificar. O mais utilizado hoje na literatura, a gente chama de ISS, é um índice que ele classifica a gravidade do trauma. Esse paciente, quando tem um ISS maior que 16, ele é considerado como trauma grave. Se o paciente tem um ISS acima de 24, é um trauma muito grave. Isso está correlacionado a complicações, comorbidades que esse paciente pode ter durante a internação hospitalar dele. Saindo um pouco do acidente de trânsito, outros acidentes, por exemplo, mergulho, né? Ou piscina, ou mar, você vê muito traumatismo, não de coluna, não? Isso. E acidentes graves, né? Como eles acontecem normalmente? Uma causa que você pode evitar com campanhas de conscientização, que são adolescentes, adultos jovens, que mergulham em locais rasos, ou mergulham no local que ele não saiba a profundidade. Então ele vai mergulhar no mar, no local raso, bate a cabeça numa pedra. Vai mergulhar num rio com água turva, não vê o fundo, bate a cabeça no fundo. E mesmo em piscina, infelizmente, isso ainda acontece. Bate a cabeça no fundo, o mecanismo de trauma progride, quebra a coluna e vários ficam tetraplégicos. Isso está descrito até no livro do Marcelo Rubens Paiva, no Feliz Ano Velho, que ele sofreu esse tipo de acidente. Numa passagem de ano, ele mergulhou no local, bateu a cabeça no fundo e ficou com uma lesão de tetraplegia. Então ele escreveu com esse título, ao invés de Feliz Ano Novo, Feliz Ano Velho. Feliz Ano Velho. Tem até um filme onde conta essa história dele. E o livro dele ajudou a prevenir um número grande de acidentes, que várias pessoas leram e se conscientizaram desse risco aí. Foi em dezembro de 1979, era uma festa, churrasco à tarde, de comemoração de final de terceiro ano.
final de ano da faculdade da Unicamp, e nós fomos para um sítio que ficava na beira da Rodovia Bandeirantes, e tinha um dique. A gente estava bebendo, churrasco, e todo mundo bêbado, mais pro fim da tarde, assim, eu resolvi fazer uma brincadeira e mergulhar. E imediatamente eu fiquei paralisado, eu não perdi a consciência e percebi que eu não conseguia me mexer. E comecei a flutuar de barriga para baixo, um professor viu e me virou. Quando ele me virou, eu consegui respirar e falei para ele, ó, eu não tô conseguindo me mexer. Aí eu acho que algumas pessoas perceberam na hora que eu tive algum problema de fratura no pescoço, alguma coisa, não foi nada exposto e me levaram para o pronto-socorro em Campinas. E lá eu fiquei na UTI, nos primeiros 3 dias entre a vida e a morte, né? E depois, pouco a pouco, recobrando sentidos e movimentando os braços. E aí foi um processo longuíssimo de adaptação. Acabei virando militante, um ativista da causa de deficiente, para ver se esse atendimento seja feito de 2 formas. Número 1, a questão médica. Número 2, a questão da inserção social. Que você não basta fazer fisioterapia e você ficar na sua casa parado. Você tem que fazer fisioterapia e aproveitar essa fisioterapia para fazer alguma coisa. Primeiro, que me exigiu trabalhar. Segundo, que para eu encontrar uma nova profissão, eu tinha que me preparar. Então eu percebia que escrever era algo que fisicamente eu gostava de fazer e fisicamente me era conveniente. E terceiro, que eu tinha uma história para contar, né? Então acho que tudo isso em conjunto com o fato de eu, na ACD, fazer uma aula de datilografia, que era uma das carreiras que os deficientes podiam se dar bem, né? Como hoje é o telemarketing, na época era o secretário datilógrafo. O cara fica sentado, fica digitalizando, datilografando, naquela época se chamava, né? Era pré-computador. E aí, então, como eu ficava lá fazendo exercício para os braços, datilografando e para as mãos, eu resolvi começar a escrever coisas legais, e não só A, B, C, D, né? O Rato de Roma. Comecei a escrever contos, artigos para jornais, e pouco a pouco eu fui desenvolvendo uma carreira, no começo como colunista e depois como romancista. Pode ser que um acidente visualmente você não tenha um trauma, que é o trauma fechado, que a gente chama. O carro bate, você também bate no veículo e os seus órgãos também batem em você por dentro. Então, tudo isso é um processo que tem que ser verificado, que por vezes visualmente você não ganha isso. Você vê um acidente de carro, por exemplo, ou mesmo um acidente lá numa piscina, no mar, a tendência do leigo é tentar ajudar. O que deve ser feito? O recomendado é você já chamar o socorro rapidamente e evitar movimentar a pessoa. Por exemplo, fraturas de coluna, a gente tem casos bem descritos de pessoas que saíram do veículo sem lesão e na movimentação, na mobilização, desenvolveram lesão. Então, quer dizer, o leigo colocar num carro e levar pode até prejudicar. Pode até prejudicar. O melhor é tentar chamar mais rapidamente o socorro para fazer um transporte de forma organizada mesmo. Pode ser que um acidente visualmente você não tenha um trauma, que é o trauma fechado, que a gente chama.
Quando a gente fala de trauma, a gente pensa muito no carro todo amassado. Só que o carro bate, você também bate no veículo e os seus órgãos também batem em você por dentro. O primeiro passo é você não mexer no paciente e esperar o resgate chegar. A não ser em algumas situações ou que haja um profissional experiente perto que possa resolver aquela ocorrência paralela. Porque boa parte das vezes, na tentativa de ajudar, a incidência de lesões induzidas por quem está ajudando é maior do que não fazer nada. A gente fala muito da violência, dos assaltos, tiros e tal, mas o que mais faz as pessoas ficarem sequeladas de acidentes são os acidentes automobilísticos, tanto de moto como de carro. Então é muito importante que as pessoas sigam as orientações de segurança o tempo inteiro para a gente tentar diminuir isso, porque, como qualquer trauma, a prevenção é o melhor remédio. Sempre foi e sempre vai ser. Você usou a palavra batalha, né? Que mensagem que você dá para os pacientes que sofrem algum tipo de trauma para eles continuarem positivos, né? Olha, tem jeito. Tem jeito de trabalhar, tem jeito de viver, tem jeito de amar, tem jeito de se formar. É importante ler, é importante estudar, é importante se aprimorar, não pode se acomodar, não pode se fazer de vítima, é muito importante isso, porque há um limite, né? Você consegue se fazer de vítima no começo, depois as pessoas não têm mais paciência para esse tipo de comportamento, né? Existem cotas em escolas, em universidades, em empresas, existe transporte público, vai a um bar, conheça pessoas, paquere. Eu acho que tem jeito, né? Não se entregue. No dia que você tiver paciência, você vê toda quarta, 10h30 da noite, e eles repetem 4 vezes no fim de semana. Então, por exemplo, começou com o ECMO. Então eles acompanharam a Filomena entrando no avião, passando o ECMO no doente no outro estado, trazendo o doente. 5 da manhã, ela pegando o avião, entrando, tal. Eu vi um pedaço do Mutarelli, falou Assim, sobre o AVC. Isso. É um programa semanal, então você tem espaço para todos os assuntos. Sexta. É quarta-feira, 10h30 da noite. E você quer saber, eu estou aprendendo para burro. É extremamente educativo. Que nem aqui, o trauma, você viu, você pergunta do Tarcísio, é educativo. Isso. O cara vai pular na piscina, e a população responde bem a isso. Aqui é o corredor, é isso? Aqui é o corredor. Que aqui é a sala de emergência. Né? Então, pode ser vocês andando e ele falando onde é que... Pode. Pode ser? Então, peraí, corta. Primeiro que imaginar o que você ficar cego. O mundo desaba, acho que de uma hora para outra. Uma bolinha de 24 milímetros de diâmetro, que pesa só 7,5 gramas, te dá 90% de todo o contato com o mundo exterior. Para você ter a sensação de alguém que não enxerga, basta você fechar os olhos e tentar andar num lugar que você desconhece. Agora você me pergunta, o que é restituir a visão do paciente? Não tem preço. É felicidade, porque é uma coisa que eu não tinha, agora eu posso ter de novo.
A gente fala, é a janela da alma, né? Através do olho a gente consegue ver muita coisa. As pessoas cegas porque não têm acesso a óculos. Existe muito isso. Isso é tragédia, né? É uma tragédia. É um absurdo, é uma coisa que envergonha o Brasil. Nós temos que disponibilizar os óculos para a população. Agora com o óculos ficou muito bom.